agradeço a presença de todos aqui, né? Temos aí 100 participantes no momento. Queria agradecer muito ao professor Walter, né? Foi meu professor. O professor Walter é zootecnista, é professor na UFMG, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, e entende muito de nutrição de não ruminantes, em especial aí de nutrição de coelhos. Então, vai ser uma palestra muito boa, com certeza. Espero que todos aproveitem. Seja muito bem-vindo, viu, professor? É um prazer te receber. O prazer é todo meu, Mariana. Eu agradeço o amável convite de participar desse ciclo de palestras. Há um público bastante considerável, né, dos campi de Paragominas, de Paraupebas e aí de Belém, o pessoal da UFRA. Eu já parabenizo por essa audiência. Obrigado por essa condescendência toda. Enfim, muita gentileza sua esse convite, e escolhi um tema que seria mais interessante para ser desenvolvido na data de hoje, relacionado aos avanços na nutrição de coelhos. Eu vou pontuar alguns aspectos na minha exposição que eu considero relevantes como conhecimento estruturante relacionado à nutrição desse animal, não necessariamente fazendo uma vinculação à atividade produtiva de coelhos, mas sim de uma forma mais genérica para todas as atividades produtivas. Então, a minha abordagem ela passará por uma visão da fisiologia da digestão desse animal, que é importante que revisemos aspectos que são estruturantes e devem ser conhecidos com antecipação, para que depois possamos entender os desafios que atravessa a fronteira de conhecimentos que nós temos hoje relacionada à nutrição desse modelo animal. Então, essa é a minha proposta para apresentar hoje para vocês. Havendo interesse em um ou outro tema que eventualmente seja de interesse da audiência, eu depois teria um tempinho para poder responder as perguntas que forem necessárias. Tá bom? Posso começar a compartilhar? Pode sim, professor. Pode. Eu acho que eu já liberei a sua função aí. Fique à vontade. Ok. Aqui já me aparece uma série que eu não sei exatamente qual é o compartilhamento. Não é esse que eu compartilhamento errado. Eu vou compartilhar e vou no correto. Eu vou primeiro abrir. Eu acho que eu primeiro tenho que abrir o meu PowerPoint para depois Isso, professor. sugerir O ou senhor abre compartilhar. primeiro. Isso, você abre o PowerPoint, o senhor pode projetar. Eu já entendi. Já está aqui na ponta da linha. Apareceu? Apareceu, professor. Estamos vendo. Ótimo. Perfeito, estamos vendo. Ótimo. Então, como eu adiantei, intitulei essa apresentação como Avanços na Nutrição de Coelhos. A primeira questão que eu acho que é muito importante ser considerada, eu acho que a parte de cima, eu não sei se tem jeito da gente tirar, porque meu slide... Opa, beleza, obrigado. A primeira questão a ser pontuada, que devemos todos conhecer, se refere ao sistema digestivo da espécie que estamos tratando. Nós estamos falando de um herbívoro não ruminante, de sistema digestório simples, né? Com seco-colo funcional. Quais características nós destacamos especialmente com relação aos coelhos? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que se trata de um animal não ruminante herbívoro, né? Então, sendo essencialmente um herbívoro verdadeiro, ele certamente tem como característica na boca, a partir da própria boca desse animal,
determinadas características morfológicas que já denotam o seu hábito alimentar. No caso específico dos coelhos, eles possuem uma boca com a presença de diástema, que é um espaço existente entre os incisivos e os primeiros premolares, formando uma cavidade bucal adequada ao consumo de alimentos forrageiros, fenos, grãos, alimentos vegetais de uma forma geral. Um esôfago simples, né, que se insere a um estômago, que eu diria que também possui características marcantes que merecem ser aqui denotadas. A primeira característica do estômago de coelhos que eu gostaria de mencionar se refere ao revestimento muscular da túnica da mucosa estomacal. A mucosa estomacal de coelhos ela é muito tênue. Pelo ponto de vista histológico, se trata de uma mucosa pouco potente, o que denota ao estômago uma característica mais imóvel no que se refere à sua dinâmica de movimentação. Né? O estômago, de uma forma geral, dos animais não ruminantes, ele não é um órgão como um balão, que é parado, que é simplesmente um órgão imóvel. Eles se movem, promovem a mistura, não é? E a expulsão do conteúdo ou o movimento do conteúdo. No caso específico do estômago de coelhos, essa movimentação estomacal ela é praticamente inexistente, de tal sorte que o coelho precisa consumir alimentos com uma grande frequência. E essa frequência de ingestão de alimentos ao longo de 24 horas, podemos assim considerar, faz com que a ingesta que chegue ao estômago que ajuda numa ação mecânica, com a baixa propulsão que ele possui, a remeter a digesta para o duodeno. Então, essa é uma característica importante relacionada ao estômago de coelhos. A outra é o seu próprio formato. O estômago de coelhos se apresenta com dois divertículos importantes. Uma grande curvatura, que vocês observam nessa imagem à direita, e uma pequena curvatura mais à esquerda. Essa grande curvatura nós chamamos de fundus ventriculi, ou região fúndica, né? Essa zona intermediária é denominada antro, e esta outra região anterior, que se relaciona ao duodeno, antropilórica, ou região pilórica propriamente dita. Portanto, o estômago, então, se relaciona a um primeiro sistema valvular do cárdia e, na entrada, né, estomacal, e a saída pelo piloro. O cárdia é uma válvula muito potente desses animais, o que, inclusive, o impede de regurgitar, de vomitar. O cárdia realmente é uma válvula que impede esse mecanismo de regurgitação ou de vômito por parte desse animal. Mas, enfim, a digesta, ao chegar nesta porção estomacal, em primeiro lugar, se localiza na região fúndica, que é uma região de menor densidade, né, no que se refere às células oxíticas, que são relacionadas à produção de enzimógeno, que é o pepsinogênio, ou da formação do HCl, que se forma dentro da luz estomacal. Então, é uma zona menos densa com relação a essas células, inclusive das glândulas de Brunner, com menor densidade. E isso aumenta a densidade para a região do antro, né? E para o antro pilórico. Tanto é que o pH da região fúndica chega a ser superior a 5, e o pH da região do antro para o antro pilórico abaixo de 1,5, 1,5, 1,3, 1,2 aproximadamente. Ok? Bom, o pH médio, portanto, aqui é 2,2. O duodeno, relacionado aqui à primeira
parte do duodenal, a primeira alça do duodenal, tem uma outra característica muito importante. Essa característica da primeira alça duodenal se dá, em primeiro lugar, pela inserção do fígado, né? E pelo pâncreas através do canal colédoco, que é um canal comum. E, ao mesmo tempo, observem aqui essa figura, ao longo do mesentério do duodeno, vocês observam nessa figura uma estrutura ramificada. Esse é o pâncreas do coelho. O pâncreas do coelho não é um órgão denso, destacado, né, com cauda e cabeça, no caso do ser humano, é um pâncreas difuso, que está distribuído em todo o mesentério. As funções são iguais, né, dos demais animais, mas a forma é um pouco diferente. Muito bem, então o duodeno, o jejuno e o ilho formam parte do intestino delgado desse animal, né, de uma forma, como eu havia dito, se refere a um animal de um sistema digestório simples, portanto, é no duodeno onde se dá boa parte do processo digestório, né? E o jejuno e ilho, zonas específicas de terminação, de diminuição das moléculas absorvíveis e da absorção propriamente dita, né? Bem, o ilho se insere no intestino grosso em uma válvula muito desenvolvida, uma válvula que relaciona o ceco, ou celo, que termina em apêndice vermiforme, o cólon proximal, né? E o próprio ilho. Portanto, essa válvula, vulgarmente chamada de saco redondo, ou sáculos rotundos, ou válvula iliocecocólica, ela tem uma característica de invaginações internas e uma série de placas de Peyer, portanto, é um órgão que tem uma série de órgãos linfóides, né, relacionado a esta mesma zona, e, ao mesmo tempo, vários receptores, quimiopressoreceptores, que fazem com que a válvula se movimente da maneira como eu vou explicar mais adiante, com relação a facilitar o processo digestório desse animal. Portanto, o ceco e o cólon proximal e distal e reto fazem parte, então, do conjunto intestino grosso desse animal, e vocês observam um ceco muito desenvolvido, bem desenvolvido, onde predominantemente se dá um processo fermentativo. E também esse processo fermentativo pode alcançar o cólon proximal. O cólon distal e o reto estão relacionados a um processo de absorção hídrica e de alguns poucos minerais e formação de material de origem fecal ou de cecotróficos, que mais adiante nós vamos ver do que se trata. Bem, então, nós vimos um sistema digestório simples, onde nós temos uma primeira parte, até o ilho, né, que envolve os mecanismos de digestão enzimática, e a partir daqui nós podemos atribuir que o intestino grosso, para além das funções usuais da formação de material fecal, ou material especialmente elaborado para ser reingerido por parte do coelho, que são esses cecotróficos que eu mencionei, derivam de um processo fermentativo que decorre particularmente no ceco desses animais, tá? Pode-se dizer que no desenvolvimento do aparelho digestório de coelhos, e aqui vocês observam um trato digestivo de láparos, que são filhotes de coelho, de 15 dias, esses animais praticamente não se alimentaram ainda de alimento sólido, portanto, só estão amamentando, e o trato digestivo se coloca com esse desenvolvimento. A partir de 15, 17, 18 dias de idade, esses animais tendem a pular o ninho e a ceder à dieta ou à ração da mãe, e aí desenvolvem rapidamente o trato gastrointestinal. Com 25 dias,
portanto, 10 dias depois, o trato gastrointestinal já se apresenta dessa forma. O que é muito interessante, porque esses animais, a partir desse momento, já estão habilitados a promover um fenômeno que eu repetirei algumas vezes, que é denominado secotrofia. Secotrofia implica na produção de um material especialmente elaborado num processo pós-fermentativo para ser reingerido pelo coelho. Ele reingere esse material especialmente elaborado, que se denominam secotrófos. E esse animal, a partir de 20 dias, numa média, podemos assim considerar, já realizam esse fenômeno denominado como secotrofia, tá? Já tem a habilidade fisiológica de iniciar esse mecanismo, esse processo. Bem, esta figura, que aí está complexa, me dá alguns insights referidos ao fenômeno fisiológico de uma forma mais genérica. Eu não vou tecer tantos detalhes, mas vou chamar a atenção daquilo que mais nos interessa. Em primeiro lugar, eu disse para vocês que os coelhos são herbívoros verdadeiros, não ruminantes, de certo colo funcional, e sendo um animal herbívoro não ruminante, vocês vão de entender que o consumo de alimento vegetal que tem menor densidade nutricional ou especialmente menor densidade energética tende a ser consumido em maior quantidade. Coelhos podem ser assim considerados como glutões permanentes, comem o tempo todo. Assim como cavalos, que também são animais que, embora não sejam secotrofágicos, né, também possuem uma atividade fermentativa importante no colo. Mas o que implica isso? Implica que a quantidade de refeições que se espera de coelhos em um dia, de um animal jovem, adulto, em um dia, é de 60 a 80 refeições. Então, ele vai várias vezes ao comedouro, colher pequenas quantidades de alimento, ou eu estou aqui considerando o animal inserido num sistema de produção, se na natureza ele realiza da mesma forma, ele colhe o alimento em pequenas porções, cada uma dessas porções ele mastiga de 20 a 25 vezes. Né? Coelhos não são roedores, são lagomorfas. E, no entanto, eles têm o hábito de roer. Né? E esse processo de mastigação dos coelhos implica num desgaste dentário muito importante. Os dentes dos coelhos possuem um crescimento contínuo. Se fizermos uma inferência sobre esse aspecto, iríamos perceber que os dentes incisivos de coelho são capazes de crescer 12 centímetros em um ano se não fossem gastos. Então, isso mostra a importância da característica da dieta que esses animais hão de consumir, né? E, portanto, desgastar adequadamente os dentes para que permaneça em condições de sempre se alimentar sem nenhum tipo de problema. Bem, a saliva dos coelhos possui a pitialina, ou a amilase salivar, como vulgarmente pode ser assim dito, então tem uma atividade amilolítica, que é muito breve, né? Essa atividade amilolítica, ela já inicia-se na boca, então a ingesta, que é assim melhor dito, a ingesta já é submetida a um ataque enzimático, junto com a inserção hidrotrópica da saliva. O alimento, uma vez ingerido, chega ao estômago, entra em contato com a enzima predominante e o HCl. Logicamente que essa enzima, vocês sabem que não é formada dentro do estômago, né? As células parietais que estão envolvidas com o processo de formação, de produção de substâncias de característica enzimática, na verdade, produzem
zimógenos, né? Então, o pepsinogênio é que é produzido e a pepsina se forma em contato com o HCl, que, por sua vez, também é formado na luz estomacal, não é formado na célula oxítica, e sim na luz estomacal, né? O cloro passa por transporte passivo para dentro do estômago, o HCl, o H+, que vai reagir com o íon cloro, ele deriva de um processo de oxirredução da água, tá? Bem, então, essa ação enzimática que se dá e químico-enzimática que se dá desnatura principalmente as grandes estruturas de proteína, né, que vocês sabem muito bem. A pepsina é uma exopeptidase, portanto, a ação que vai ocorrer vai permitir com que as macromoléculas que se encontram aqui no estômago se dirijam com menor tamanho para o duodeno, onde outros complexos enzimáticos darão curso à diminuição das estruturas moleculares até moléculas absorvíveis, né? Então, nesse aspecto, o coelho promove a inserção da bilis, que é um processo a partir da detecção por quimiorreceptores, né, da presença de material gorduroso no interior do duodeno, a bilis que tem característica hidrotrópica, né? Sim, aqui está me perguntando se pode anotar o conteúdo compartilhado. Pode depois, se vocês quiserem, esse material eu passo para a professora Mariana e ela compartilha com vocês, sem nenhum problema, tá? O conhecimento é patrimônio da humanidade, não é dono, ninguém é dono, a gente só é intermediário de tratá-lo, né? Assim que tem que ser visto. Muito bem, então, o fígado de coelhos é um fígado bem desenvolvido, e produz, e tem uma vesícula biliar importante, né, que reserva a bilis, e por um mecanismo de feedback químico, através da detecção dos quimiorreceptores, da presença do material gorduroso, a bilis é secretada e vai diminuir aí as micelas, como vocês sabem, de maior tamanho, em micelas menores, pela junção da micela biliar com a micela do alimento que se formou, ou da digesta que se formou no duodeno, né? Isso vai fazer com que essas micelas fiquem com um tamanho muito mais reduzido, quase 50 vezes menor do que no início do processo digestivo, o que vai facilitar o processo de digestão enzimática que se dará pelas lipases específicas. Como eu disse, eu não vou entrar em muito detalhe do ponto de vista bioquímico aqui, estou fazendo de uma forma bem geral. Bem, também faz parte do arcabouço enzimático para o duodeno a secreção exócrina do pâncreas, né, composta pelo tripsinogênio, lipases, procarboxipeptidases, amilase pancreática e quimotripsinogênio. Algumas dessas substâncias são ainda zimógenos, que se tornarão enzimas ativas dentro do duodeno, correto? Bem, então, além desse complexo enzimático do pâncreas, nós temos a produção do suco intestinal com uma série de enzimas que refinam a diminuição das moléculas até a sua absorção, que começa a se dar nos sítios ativos ou por transporte passivo a partir do jejum e do íleo. Então, a digesta, ela chega neste ponto, que é aquela válvula ileocecocólica que eu mencionei para vocês. Aqui na válvula ileocecocólica ocorre um fenômeno muito interessante. Bem, há de se considerar que a digesta que chega aqui já é a digesta que estava preparada para o processo de excreção, através
do mecanismo de produção de fezes e daí para diante a eliminação por parte do animal. Só que com coelhos, nesse processo, aqui na válvula iliocepocólica, como eu havia mencionado anteriormente, há uma série de quimioimpressorreceptores que detectam as partículas e inicia um movimento desse, vamos dizer assim, desse órgão, né? Desse órgão valvular, que faz com que haja um mecanismo de separação de partículas. Veja, esse mecanismo de separação de partículas conta com compressões por parte do intestino grosso, né? Um movimento antiperistáltico que vai ocorrer do cólon em direção ao cepo, um movimento hídrico que decorrerá do cepo através do plasma e que se reabsorve para dentro do cólon. Então, tudo isso junto faz com que essa estrutura, ao longo de algumas horas, seja capaz de separar partículas menores do que 0,5 milímetros. Veja que coisa fantástica. Então, essas partículas menores, que 3 a 0,5 milímetros, biologia não é matemática, né? Nós temos aqui que considerar uma certa ponderação do tamanho dessas partículas, mas essas partículas da digesta são dirigidas para dentro do cepo, né? E com água, obviamente. Daí a importância do sistema hídrico, do ciclo hídrico seco-cólico, onde a água é absorvida no cepo e reabsorvida no colo, e esse mecanismo, por um sistema de antiperistaltismo, pressiona mais uma vez lavar essas partículas que chegam aqui nos sáculos rotundos ou na válvula iliocepocólica e remeter para o cepo. Assim o cepo vai se enchendo, ele vai se lotando, né, de partículas predominantemente menores da digesta e mais adiante as partículas maiores acabam sendo retidas no cólon. Essas partículas maiores que estão retidas no cólon, em algumas horas se formam como fezes comuns, né? E são eliminadas pelo animal. São eliminadas essas fezes de coelhos, que quem já viu sabe que são bolinhas, né? Bolinhas de mais ou menos 1 centímetro, dependendo do tamanho do animal, mas de 0,8 a 1 centímetro, e que são isoladas e essas bolinhas são eliminadas pelo animal. Então, aquelas partículas grosseiras que não foram para o cepo, elas são separadas e são eliminadas, ok? Aquele material mais fino encontra, depois de cheio, né? Encontra no cepo uma população microbiana muito importante. Uma população microbiana particularmente composta de bacteróides gram-negativos, não esporulados, do gênero predominante bacilos, mas existem muitos outros. Para o animal adulto, para o animal adulto, se estima que sobrevivam no cepo em torno de 400, e alguns autores até admitem 600 espécies diferentes. Alguns estudos mais recentes, que utilizam técnicas denominadas de fragmento de DNA, ou DDGE, são capazes de detectar um pouco melhor essas colônias bacterianas e sua origem, propriamente dita. Tá? Então, essas técnicas atuais chegam a elucidar que um animal jovem, um coelho jovem, de láparo ao animal já desmamado a partir dos 30 dias, pode apresentar em torno de 2.400 espécies diferentes de bactérias.
Por exclusão competitiva, essas bactérias, para um animal mais velho, mais adulto, elas se reduzem de 400 a 600 espécies diferentes. As outras são naturalmente eliminadas, ok? Bem, o que fazem essas bactérias? Elas atuam sobre esse substrato, que aqui foi retido, e produzem ácidos graxos voláteis, produzem NH3, que predominantemente o NH3, que é produzido, terá a destinação de produção de proteína bacteriana e também de vitaminas hidrossolúveis. Olha que coisa interessante. Só que, vejam bem, o cavalo lá no cólon também tem um mecanismo parecido no cólon, não no século com maior predominância. Tem no século, mas é mais no cólon. Também tem a produção de AGV, NH3 e vitaminas. Só que aqui, no caso específico de coelhos, olha que coisa interessante. Quem são os ácidos graxos voláteis? Bem, o acético, de 2 carbonos, o propiônico de 3, o butírico de 4. Na verdade, temos também o isobutírico, o valérico e o isovalérico. Só que o isobutírico, o valérico e o isovalérico têm uma proporção molar muito baixa. Aí, por isso que eles não são, normalmente, não são mencionados, né, dentro do escopo dos ácidos graxos voláteis. Mas o que ocorre particularmente com os ácidos graxos voláteis? Eles podem ser absorvidos pela mucosa. O acético vai à corrente sanguínea e terá como principal objeto a formação de material gorduroso do corpo do animal, que será depositado no corpo do animal, ou formará a gordura do leite. Né? Já que boa parte do processo biosintético de gordura se dá através do mecanismo de biossíntese com a acetilcoenzima A como intermediário. Então, esse ácido graxo volátil de 2 carbonos tem uma característica importante para isso. O de 3 carbonos ganha também na corrente sanguínea, que é o propiônico, chega ao fígado e, através de um mecanismo de gliconeogênese, né, através da via conhecida como via Embden-Meyerhof, ele se converte em glicose. E, portanto, terá também uma destinação de uma substância que terá utilidade energética. O butírico vai ser utilizado pelas células da mucosa intestinal como fonte de energia. As células da mucosa intestinal são adaptadas a utilizar boa parte do ácido graxo butírico para isso. Uma pequena fração de butírico pode ser convertida em acetato e vice-versa, né? Isso depende de uma série de circunstâncias, mas, de qualquer maneira, é importante se reconhecer que o butírico vai ser usado como fonte de energia para a célula da mucosa. Enfim, nós temos, então, um pool de substâncias importantes, um acervo de material que vai ser utilizado como fonte de energia para o coelho, e isso vai ser extremamente importante para a vida do animal. Não é? As vitaminas hidrossolúveis que são produzidas não podem ser absorvidas pela mucosa. Então, elas permanecem no conteúdo secal, que a partir do momento em que esse material grosseiro que formaram esse material que formou as fezes duras, não é? Esse material, uma vez sendo eliminado, a partir desse momento há uma abertura dessa válvula, especialmente de acesso secal, e o material, através de um movimento peristáltico, é levado para o cólon. Então, há uma contração secal, todo esse material que resta no processo pós-fermentativo é conduzido aqui ao cólon, especialmente na região do colo distal, ele vai ser reformado, né? Vai receber uma forma diferente das fezes. Ele dali será produzido um material
parecido com uma amora. Vocês já viram aquela frutinha, amora? Pequenas bolinhas grudadas uma na outra, né? Moles, envolvidas por uma camada mucosa. Esse material denomina-se secotrófo. Secotrófo. E esses secotrófos são eliminados pelo animal, e como vocês viram, desde cedo, né, da vida mais temprana desse animal, e ele consome diretamente do ânus. Parece que detecta os receptores ou o odor característico, aciona o mecanismo de consumo, e esse animal se desdobra lá. O fato de ele ser criado em gaiola não impede dele consumir secotrófos, tá? Aqui eu não mencionei, o apêndice é um órgão linfóide, né? A presença de um apêndice enorme no cerco de coelhos é destacável. Ele tem por função produção do íon bicarbonato para manutenção, um sistema de meio tamponamento do conteúdo secal, mas também de atividade fagocitária de células mortas, tá? Então, apêndice tem função, viu? Muito bem. Então, aqui os secotrófos que são eliminados são consumidos pelo animal e se misturarão com o alimento que esse animal está se alimentando, né, muito frequentemente. Agora você me pergunta, mas isso ocorre a esmo? Isso é assim a qualquer momento? Não. Esse mecanismo respeita a um ritmo circadiano, a um ritmo específico que se dá com vários estímulos, principalmente pelo estímulo luminoso. Em geral, os coelhos, sendo animais de hábitos noturnos, a sua atividade de consumo de alimento, ela tende a aumentar para a noite. E o consumo de secotrófos, obviamente, se dará mais predominantemente pela manhã até o meio da tarde. Eu tenho um gráfico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que demonstra esse aspecto que eu estou aqui mencionando. De qualquer maneira, é importante que vocês saibam que o ritmo circadiano que é estabelecido implica em algumas etapas do processo digestório. Eu não vou querer complicar muito aqui, porque ele é bastante complexo, mas eu vou fazer um resumo mais adiante para que vocês entendam adequadamente. Bem, eu aqui quero já passar. Deixa eu passar. Opa! Aqui, ó. Então, esse mecanismo de excreção de secotrófos, eu vou pegar, esse aqui é uma borracha, né? Deixa eu ver a borracha aqui. Deixa eu apagar o que eu fiz aqui, para não ficar chato. Já deu para ver. Muito bem. Então, observem que coisa interessante. Em verde está o consumo de secotrófos. O processo fermentativo se dá pela madrugada, então ele já está pronto para ser consumido nas primeiras horas da manhã, inicia-se um consumo dos secotrófos nas primeiras horas da manhã e depois vai caindo para o entardecer e a noite, até que não tem quase consumo nenhum. Mas como biologia não é matemática, eu disse isso para vocês, né, nós temos que considerar que alguma coisa pode ainda ocorrer. O consumo de ração ou de alimento, né, ele tende a ser menor durante o dia e vai crescendo com o entardecer e com a noite. Então, à noite, o coelho é mais ativo, come mais frequentemente, ainda que, de certo modo, dentro de um sistema de produção, ele come o tempo todo. Né? Como eu acabei de mencionar, 60 a 80 refeições por dia depende de várias horas de dedicação ao consumo. Bem, deixa eu tirar esse daqui, porque eu acho que eu não consigo ver aonde é que eu apago essa figura, porque eu acho que ela só apaga aonde eu... Opa, consegui, consegui apagar tudo bonitinho. Muito bem. Então, aqui a composição desse material. Observem. O secotrófo,
os secotróficos têm menos matéria seca que as fezes comuns, tem muito mais proteína, observe, quase 2,5 vezes a mais, né? Menos fibra, quase a mesma coisa de gordura, mais cinzas. Aquelas vitaminas do complexo B, elas estão no secotrófico, porque elas não foram absorvidas. Então, olha que coisa fantástica. A cianocobalamina B12, 3 a 4 vezes mais do que está nas fezes duras. Isso daqui é material sintetizado no cérebro. A niacina, 147 microgramas por grama. Riboflavina, 40. Ácido pantotênico, 51. Compare com o que ocorre nas fezes desse material. Portanto, essas vitaminas hidrossolúveis, elas serão reingeridas pelo animal e vão passar pelas zonas absortivas. Portanto, ao passar pelas zonas absortivas, elas tendem a ser aproveitadas. Portanto, é diferente do cavalo, que a produção de vitaminas hidrossolúveis não tem o aproveitamento, praticamente é eliminado das fezes do animal, que também não produz a dualidade da produção de material de origem fecal, como tem o coelho. Bem, vamos lá. Eu disse para vocês que os coelhos são animais. Eu acabei passando, deixa eu voltar aqui. Coelhos são animais herbívoros, consomem alimentos com baixa concentração nutritiva, mas eu espero desses animais alto rendimento, e animais de altos rendimentos vão ter altas necessidades. Mas nós temos que respeitar algumas questões importantes nesse processo fisiológico que eu acabo de mencionar. Nós não podemos desconhecer esses aspectos fisiológicos, porque a partir deles eu posso desenhar as dietas mais ajustadas para esse animal. Alguns autores, e aqui eu me permito destacar dois, o Mertens, em 1992, publica uma tabela com 3 tipos de dieta de exigência nutricional para 3 categorias, para as coelhas, para pele de desmama e para engorda. E eu vou destacar alguns aspectos que eu gostaria que vocês, desde já, anotassem. O primeiro deles se refere à densidade energética. Observem que a densidade energética, aqui tomada como energia digestível, quilocaloria por quilo, é uma densidade energética baixa, considerando o animal não ruminante. Mas se fosse muito mais alta, impediria do animal ter um consumo muito frequente, muito alto ao longo de 24 horas. Né? Então é isso mesmo. Herbívoros não ruminantes consomem dietas de densidade energética mais baixa. A proteína, há uma inversão aqui, tomado com proteína total, né? Há uma inversão aqui da quantidade de proteína que normalmente se dá para outros animais não ruminantes, onde animais que estão na pele de desmama ou na fase de engorda consomem mais proteína de qualidade do que as próprias mães ou pais, né? No caso específico de coelho, ao contrário. Aqui nós temos menor densidade proteica a ser desenhada em dietas de animais jovens. Por que isso? Porque se detectou que a hiperingestão de proteína, ela também pode causar alguns distúrbios entéricos em coelhos. Portanto, o desenho das dietas, em geral, são mais moderados para que o animal tolere adequadamente no que se refere à concentração energética. Desde que, obviamente, os principais aminoácidos limitantes estejam bem equilibrados. Aqui, no caso, destacado a lisina, que é o primeiro limitante, e a metionina mais cistina, que conjuntamente se constituem em um outro aminoácido limitante. São 2 aminoácidos separadamente, são aminoácidos sulfurados, mas que normalmente se atribuem à quantidade conjunta de ambos, porque eles são interconversíveis. Né? Bem, então, o que eu destaco aqui que o Mertens já começou a mostrar em 1992? Para além de uma densidade energética moderada, coelhos precisam de fibra na dieta, e a garantia da ingestão de fibra na dieta
particularmente da fração lignocelulósica. Fibra bruta é um indicador que não serve para nada. Eu até citei lá no slide anterior uma questão relacionada à fibra bruta, mas isso não serve para nada. É um indicador que não tem utilidade porque os erros de dosagem e o que ele revela em si para caracterizar o que é fibra não tem absolutamente nenhuma utilidade. Um sistema detergente de Van-Sós me dá algumas indicações um pouco melhores para eu caracterizar a fibra da dieta para um animal herbívoro ou não herbívoro, não ruminante, não importa. O FDA, a fibra em detergente ácido, caracteristicamente significa a fração lignocelulósica, né? Se for o FDA obtido em sequência no processo analítico em laboratório, o que eu estou aqui mencionando é a concentração lignocelulósica da parede celular vegetal. Todos vocês sabem que a fibra se constitui pelos componentes polissacarídeos da parede celular vegetal. Portanto, a celulose, as hemiceluloses, as pectinas são os três principais polissacarídeos da parede celular que se referem à fibra. Mas, além disso, as substâncias de incrustação, né, como as ligninas, os taninos, os terpenoides, as saponinas e por aí vai. Então, esse conjunto de substâncias é que nós chamamos fibra. Daí a dificuldade de sua dosagem. Bem, então, utilizando o FDA como referência para a dieta de coelhos, prestem atenção. O Mertens já foi indicado, ele indicava em 92 que a quantidade necessária deveria rondar entre 18,5% até 20%, sendo um pouco mais tolerante os animais reprodutores, em 15%. Isso foi modificado depois, vocês vão ver como é que isso se dá nos dias atuais. A outra questão que chama atenção o Mertens é a quantidade de amido que o coelho pode tolerar em sua dieta. Ele indica que um animal na pele desmama não pode ter uma dieta com uma concentração acima de 13,5% de amido, na engorda em torno de 18%, sendo o animal adulto um pouco mais tolerante. Eu vou passar mais adiante que ele fez uma revisão dessa tabela e se aproximou ao que hoje nós já estamos considerando como adequado nessas indicações de exigências nutricionais. Mas mantém-se a mesma toada, não é? A indicação de uma fibra em detergente ácido alta na dieta e uma limitação de amido, particularmente na pele desmama e na engorda. Por quê? Porque dietas com baixa quantidade de fibra e alta quantidade de amido tendem a um distúrbio entérico causado por uma desmodulação da atividade microbiana que decorre da fisiologia do animal, como vocês viram muito bem. O amido, que pode resistir à digestão em uma hipotética dieta com alta concentração de amido, pode chegar ao seco, e aí algumas bactérias oportunistas, especialmente Escherichia coli e Clostridium perfringens, podem causar um processo de desmodulação entérica, fazendo com que o animal tenha uma diarreia aguda e em 3, 4 dias venha ao óbito. Tá? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Mais adiante, o Carlos de Blas e o Weizmann publicou um livro, né, que eu considero como o principal livro relacionado, livro de referência à nutrição de coelhos. É um livro que eu reputo como um trabalho fantástico, que poucas espécies de animais de produção têm como referência livros, textos de tão boa qualidade. Para aqueles que têm maior interesse, eu sugiro adquirirem esse livro do Carlos de Blas e do Julian Weizmann, que se chama Rabbit Nutrition, que é publicado pela Cab Publishing, tá? De Londres. Bem, então, o que diz o Carlos de Blas? Eu não vou aqui ficar me prendendo muito
a detalhes dos números, mas vou destacar aquela questão que eu já disse no início. Primeiro, aqui nós temos 3 categorias de exigências, né? Reprodução, fêmeas, crescimento, ou se é oferecido para os animais do plantel uma dieta mista, né? Observem que são dietas de baixa densidade energética. A concentração de FDA que é garantida, ela transitará entre 15 a 18 para fêmeas em reprodução, 16 a 18,5 para crescimento e 16 a 18 se a dieta for mista. Hoje, normalmente, se formula com 17,5% de FDA. Se fôssemos indicar fibra bruta relacionada a esse mesmo propósito, os valores são esses. Mas eu recomendo que vocês ignorem. O amido transitará entre 15% e 21% no máximo. Portanto, na dieta que vai ser formulada para coelhos, fatalmente deve-se ser checado pelo nutricionista se os alimentos que estão sendo utilizados não vão aportar mais amido do que o que está limitado nessas indicações. Porque se assim estiver, ele vai estar tomando lugar fatalmente de fibra, né? E aí vocês vão entrar naquele quadro de dietas com baixa fibra e alto amido, podendo incorrer em problemas que é muito mais frequente em animais jovens do que em animais adultos, particularmente na fase de desmama dos coelhos, tá? Bem, a proteína também é relativamente baixa, sendo mais alta para animais em reprodução e permanecendo em torno de 15, 15,2, 15,5% até 16% como proteína total para animais em crescimento. Lisina permanece as indicações que nós vimos anteriormente, em torno de 0,75%, metionina mais cistina em torno de 0,6%, a treonina é importante, aparece como uma terceira indicação a ser controlada em dietas de coelho, com valores próximos a 0,65%, 0,70%. Tá? Eu vou declinar nesse momento discutir sobre cálcio e fósforo, senão nós vamos entrar em uma outra discussão complexa. Muito bem. Então, se hoje no panorama das granjas brasileiras, nós podemos dizer que as granjas de criação de coelhos, seja para produção de carne e pele, ou então mesmo criadores que, enfim, repõem reprodutores no mercado, a maior parte dos criadores brasileiros, eu não estou me referindo a tutores de coelhos, né? É estimado, a Associação Científica Brasileira de Cunicultura, ela estima que aproximadamente existam, na atualidade, próximo a 1 milhão de coelhos, como efetivo total de coelhos no Brasil. Mas a maior parte desses animais são animais que são criados como pet, como dentro da cunicultura pet. Animais, em geral, de pequeno porte, ou anões, né? Que tem uma característica física diferente dos animais de produção, que eu estou aqui mencionando com maior frequência, embora os conhecimentos que eu estou compartilhando com vocês, eles se apliquem também aos animais PET, né? E se observa nessas dietas PET que são comercializadas no mercado brasileiro, um tremendo problema, porque eu tenho observado falta de atenção a esses detalhes que eu estou compartilhando com vocês. Mas essas granjas, em geral, nós temos, na maior parte do Brasil, granjas com, no máximo, 80 fêmeas. Ainda que existam granjas de grande proporção de fêmeas, de 2.000, 3.000, 5.000 fêmeas, mas a média é de todas 80 fêmeas. São pequenas propriedades, né? Em geral, a partir de 80 fêmeas, vale a pena se pensar em ter uma dieta que se destine a coelhos em reprodução e outra para animais em crescimento, porque o desenho das duas são diferentes, como vocês acabaram de ver. Utilizar uma só dieta para reprodução e para crescimento, para um caso você excede os nutrientes necessários e de alguma outra
questão que poderia ser discutida, também pode ser que falte por outra mão, não é? Então, vamos lá. Uma ração só é para granja pequena, de subsistência familiar, enfim, tem algumas facilidades, mas não é tão legal. Vamos lá considerar o que nós temos como desafios a serem destacados na criação de coelhos no tocante à nutrição. Vamos começar pelas fêmeas, coelhas reprodutoras. Nós temos 4 condições que nos remetem a um problema. Cada vez mais nós estamos produzindo coelhas hiperprolíficas. Tá? Então, as linhas hiperprolíficas, animais que são capazes de produzir 8 partos por ano, em cada parto chegam a produzir 10 filhotes, e viabilizam de 8 a 10 filhotes na desmama, quer dizer, então são capazes de produzir acima de 60 filhotes por ano, né? Cada uma dessas fêmeas são linhas hiperprolíficas, né? Nós temos algumas condições que se insere nesse contexto das linhas hiperprolíficas, 3 outras condições. A situação dessa fêmea quando ela é primípara, o estresse térmico que decorre pontualmente na Europa e aqui, de certo modo, dependendo da situação climática, pode se distribuir a todo o ano, né? Dependendo da região que nós estamos tratando, e um ritmo reprodutivo intensivo que esses animais são submetidos. Então, vejam, essas condições todas interagidas podem me traduzir por um desafio complicado, que eu preciso fazer com que esses animais tenham... aqui, Yara está solicitando para anotar o conteúdo compartilhado, está aprovado. Esse material, essas fêmeas, elas podem não ter no início da sua vida produtiva, e isso pode ocorrer até certo modo mais adiante nas ordens de parição sucessivas. Elas podem ter uma limitada capacidade de ingestão para cobrir as suas necessidades energéticas. Ou seja, esses animais são submetidos a um ritmo reprodutivo muito intenso. Portanto, vão requerer melhores condições nutricionais para poder suportar todo esse ritmo reprodutivo, que implica em gestação, lactação, e vocês sabem muito bem que em coelhos deve haver, no sistema de reprodução, uma superposição de parte da gestação com a lactação. Portanto, esses animais têm pouco tempo de descanso até o próximo parto, fazendo com que eles entrem num quadro que nós chamamos de balanço energético corporal negativo. Isso, de certo modo, também acontece com suínos. Essas linhas hiperprolíficas de suínos da atualidade, acontece algo muito parecido, né? Então, o que é o balanço energético corporal negativo? Por mais que essas coelhas consumam, elas não são capazes de repor os nutrientes para cobrir as suas necessidades diante desses desafios. Se ela tiver uma condição primípara, se ela for de fato uma hiperprolífica, se ela tiver submetida a estresse térmico ou a um ritmo reprodutivo intensivo. Então, de certo modo, o criador tem que reconhecer adequadamente as condições da sua criação, fazer o planejamento da sua atividade, de tal sorte a poder concorrer com uma atividade produtiva sustentável, porque senão ele esgota os animais com muito tempo de antecipação e se espera que seja seu sucesso econômico. Bem, vamos vendo rapidamente uma de cada vez. Primeiro, a questão das coelhas primíparas. Observem aqui, eu estou colocando nesse gráfico a ingestão de ração, aqui considerando, de um lado, o peso da coelha, conforme das coelhas que são jovens ainda, não é? Que começam a consumir em torno de 120, 130 gramas, 140 gramas, chegando próximo a 140 gramas. Bem, esse gráfico vai mostrar
que esse animal ele não amplia tanto a sua capacidade de ingestão ao passar dos meses que ela será condicionada para se tornar uma fêmea reprodutriz. Aqui, esses números de baixo, 1, 2, 3, 4, se referem a meses de idade, tá? A meses de idade. Até que ela alcance um peso aproximadamente de 3,7 kg, 3,8 kg, na maioria das raças de peso corporal convencional para a produção de carne e pele, né? Ou, logicamente, carne e pele concomitantemente, sendo um coproduto do outro. Bem, visto isso, nós temos outra condição, que é a condição de hiperprolificidade. Do mesmo modo, a expectativa de ingestão em relação ao número de láparos nascidos, observem aqui embaixo, ela não se amplia tanto. Então, vocês estão vendo que se está corroborando ao que eu havia dito logo naquele primeiro slide? Essas coelhas, nessas condições, não conseguem ampliar muito a sua capacidade de ingestão para poder cumprir com a reposição de seus desgastes corporais. Então, aqui, essa tendência, né, há uma diminuição da produção de leite por parte dos láparos, sendo que essa coelha tem um maior número de láparos, né, produzidos, mas ela própria não consegue, aqui destacada em azul, manter uma ingestão muito mais alta do que deveria para poder cumprir com toda essa expectativa de hiperprolificidade. Com isso, o que pode acontecer? Aumento da mortalidade, tá? Então, o aumento da mortalidade, caracterizado por esses gráficos mais claros, que estão aqui superpostos, denota que nem sempre uma linha hiperprolífica pode ser a melhor escolha. Com relação a... Opa, repetir aqui. Não está indo. Ao estresse térmico. Bem, com relação ao estresse térmico, aqui eu faço uma distribuição com relação à atividade produtiva da coelha. Todos vocês sabem que o período de gestação de uma coelha é de 31 dias. É muito rápido, né? 31 dias. E, em geral, essas coelhas são acasaladas entre 12 e 13 dias pós-parto. Isso resulta em um intervalo entre partos esperado de 42, 43, até 45 dias, nesse alto ritmo de produção que eu estou aqui mencionando, né? Bem, se eu tenho uma condição de um alojamento a 30 graus, com média compensada, logicamente que isso aqui foi um experimento feito em câmara climática, né? Considerando confrontar o alojamento tradicional e a 30 graus, observem que a 30 graus o consumo está bem abaixo, tá? Chega a ficar 30% abaixo. O animal sofre com esta condição e, obviamente, para não ingressar mais nutrientes, para não produzir mais calor, ele consome menos e, portanto, isso é um problema. Essa fêmea terá uma baixa produtividade. A outra condição é o ritmo reprodutivo. Observem aqui, no primeiro gráfico, relacionado à ingestão de ração, 3 condições diferentes. Fêmeas não gestantes, em geral, a produção de leite de coelhas, ela se dá com um pico de lactação aos 21 dias, né? E vai declinando até 40, 42 dias. Depois disso, a produção de leite ela praticamente é nula. Então, se eu tenho uma coelha que pariu, mas eu não produzi aqui no meio nenhum acasalamento, portanto, esse grupo denominado como não gestante, a produção de leite, a ingestão, ela permanece alta. Mas, se eu acasalar com 12 dias pós-parto, olha lá o que vai acontecer, quando vai ter
lactação sobreposta à gestação, a partir de 22, 23, 24 dias, cai a ingestão. E se a cobrição for próxima ao parto, e existem linhas hiperprolíficas que são preparadas para inseminação ou acasalamento até 6 dias pós-parto, né, a queda é mais pronunciada na capacidade de ingestão. E, concomitantemente, observem a produção de leite. Isso vai implicar em prejuízo para os láparos. Está justificado, então, o que eu mencionei? Muito bem. Então, como consequência, eu tenho, nesse desafio que ocorre nas suiniculturas, que demanda planejamento na escolha do animal, no desenho das dietas, na definição do ritmo reprodutivo, né? Faz com que eu tenha que moderar ou avaliar adequadamente como será a minha atividade produtiva para poder ter uma solução nessa situação, porque as coelhas com balanço corporal negativo vão apresentar maior intervalo entre partes, porque isso se refletirá nas produções ou nas ordens de parição subsequentes, e pode ter morte súbita, como vocês viram lá no início, que perde-se a própria coelha, né? Então tem que se buscar na alimentação uma solução para esse problema, ok? Quais são as soluções que estão sendo apontadas? Primeiro, considerar que temos que pensar em estratégias de aumentar a capacidade de ingestão. Como fazer isso? Através do melhoramento genético, é uma das formas, e a outra é o manejo da alimentação na recria. Isso aí tem sido feito muito em países mais desenvolvidos da agricultura, particularmente na Europa, onde as fêmeas que são preparadas para a reprodução, logo depois da desmama, já são alimentadas com dietas de alta fibra. Essas dietas de alta fibra fazem com que o animal consuma mais, porque tem uma densidade energética mais baixa, né? E, ao mesmo tempo, promova uma ampliação da capacidade gastrointestinal. Esse animal tende a ter uma maior capacidade de consumo mais adiante, né? A outra estratégia que temos que pensar é aumentar a ingestão de energia sem pensar em aumentar tanto o volume da dieta. E aí nós temos duas opções: ou aumentar o nível de amido das rações, o que pode ser um risco, ou o nível de gorduras ou óleos dietéticos nessas dietas. E vamos ver quais as soluções que estão sendo dadas. Ao aumentar o nível de amido, o que nós percebemos? Tem se detectado na literatura, para quem tem estudado isso, que não aumenta a ingestão de energia. Isso tem se percebido que em primíparas, elas sim ampliam a ingestão de energia, mas, como consequência, ganham muita gordura corporal. Em multíparas, não, isso não acontece, elas mantêm o peso, né? Então, aí a pergunta é: esse aumento do peso pode melhorar o balanço energético desse animal? Bem, alguns autores defendem que a melhor qualidade, entre aspas, né, corporal para coelhos, que tem naturalmente uma quantidade muito baixa de gordura corporal. Vocês sabem que a gordura corporal ela está muito mais localizada no tecido subcutâneo do que em volta do corpo do animal propriamente dito, que se localiza na escápula, na região perirenal, periinguinal e uma pequena parte na região torácica, muito pouca. Então, a quantidade de gordura na carcaça de coelhos propriamente dito não passa de 2, 3%. Então, a maior parte da gordura está na capa, está no tecido, na capa, na derme do coelho, tá? Enfim, então tem se percebido que esse aumento de peso não tem resolvido necessariamente o balanço energético corporal negativo.
tá? Ao contrário, tem se percebido para animais muito mais robustos uma diminuição na produção de leite, menor sobrevivência de ninhada e menor sobrevivência ao parto, tá? Então tem que ter um peso adequado também desses animais. Esse trabalho que eu me refiro, de amido, aqui eu sintetizo, observem que colocando 8,6% de amido, 11,1% e 28,2% em dieta de baixa, média e alta concentração de amido, vejam aqui embaixo diretamente. Isso não permitiu um aumento da energia da dieta. Não permitiu. Por quê? Porque com um valor energético mais alto, o animal tenderá a comer menos. E aí, proporcionalmente, a quantidade de amido vai ser tão semelhante a essa de baixo amido, quanto que até um pouquinho mais, né? Nesse caso, não tem significância esse dado. Então, o amido não resolve. Aumentar o amido não resolve. E é bom que seja assim, né? A outra solução seria a adição de gordura na dieta. Então, o que a gordura, o óleo, né, na dieta, é o que se pensou inicialmente, e se imaginava quais são os resultados que poderia se obter. Quais são os resultados? Muito bem. Ele não diminui a ingestão de ração, desde que a conclusão que os autores que trabalharam com isso tiveram um limite tolerável dentro do rango de estabelecimento de concentração energética para os animais em relação ao peso, né? Então é importante esse aspecto. Então, não diminui a ingestão de ração, aumenta a energia que recebe os láparos, portanto, por quê? Porque melhora a produção de leite, melhora o perfil gorduroso do leite, como consequência, vai aumentar a sobrevivência de láparos e aumentar seu peso na ocasião da desmama. Porém, nas gestações subsequentes, não funciona o balanço energético corporal negativo. Ele vai ocorrer mais cedo ou mais tarde dentro das ordens de aparição subsequentes. Então, nós continuamos com um problema, ainda que estamos no caminho. O trabalho com o melhoramento genético de selecionar animais com maior capacidade de ingestão e, ao mesmo tempo, trabalhar com dietas onde o perfil lipídico da dieta seja, de certo modo, trabalhado, alterado, para prover a esses animais ácidos graxos que lhes conceda a possibilidade de melhorar o perfil da gordura do leite e a sua própria produção. Pelo menos isso remedia, embora não elimine o problema. Bem, sobre digestibilidade ileal, eu coloquei aqui um gráfico, que quando eu falo de gordura, eu falo de óleos ou gorduras, vocês sabem muito bem que a diferença entre ambos se dá pelo perfil de ácidos graxos, né? Quando eu aprecio essas fontes lipídicas em dietas de coelho, eu tenho que considerar as diferentes digestibilidades que elas apresentam, né? Aqui um trabalho que foi feito com uma dieta que comparou a digestibilidade lipídica de uma dieta completa com gordura bovina, 64%, sebo, né, bovino, gordura de porco, 74%, e óleo de soja, 83%. São de perfis de ácidos graxos diferentes. Alguns trabalhos foram executados observando-se digestibilidade ileal, né? Uma vez que boa parte desse material lipídico ele é digerido até o íleo, pouco passa para o seco, quase menos de 2% do total passa para o seco, o conjunto do intestino grosso, de uma forma geral. Então, por eleição, o óleo de soja ele é um dos mais utilizados. Mas existem alguns autores que estão fazendo estudos de combinação de proporções de determinados ácidos graxos que melhoram a condição corporal. Os resultados ainda são muito preliminares, nós não temos um farto conhecimento sobre o assunto, mas é o caminho no qual a pesquisa está hoje se dirigindo. Tá? Aqui eu mostro um trabalho onde
eu faço uma comparação de uma dieta controle, outra com gordura vegetal e outra com gordura animal. Observem que, ao pé da letra, a ingestão de energia digestível amplia-se quando usa gordura vegetal ou animal. Elas são particularmente parecidas. A capacidade de ingestão não é alterada, como eu mostrei para vocês antes, né? E eu tenho uma dieta aqui um pouco mais alta em energia, mas a capacidade de ingestão não é alterada. De certo modo, que esse é o caminho que me abre a estudar melhor a utilização de gorduras vegetais e gordura animal em dietas de coelhos. Qual é o futuro, então? O futuro é melhorar a capacidade de ingestão desses animais, estudar melhores sistemas de manejo. Entre eles está a adoção de uma desmama mais precoce, uma desmama que implique num período de descanso maior, fazendo com que a sobreposição gestação-lactação ela seja menor, né? E estudar melhor as relações amido-gordura ou amido-material lipídico para que as dietas sejam melhor desenhadas no que se refere a esses ingredientes que devem fazer parte da dieta dos coelhos. Na recria, são outros desafios. Eu mostrei para vocês que na recria o que temos que cuidar, principalmente a partir da pele de desmama, é desenhar dietas que não tenham sobrecarga de amido e baixa fibra. Esses animais normalmente são desmamados, os coelhos, de raças normalmente utilizadas para a produção, com pesos próximos a 500 gramas, ou até um pouco mais, né? Hoje já se consegue desmamar com 8 láparos em torno de 600, 620 gramas, e esses animais, o que nós temos que pensar é que efetivamente nós precisamos cuidar, né, para que, se ele vai se tornar um reprodutor, e aí eu mostrei para vocês, já disse antes, eu tenho que tratar com dietas de maior densidade de fibra para que aumente a capacidade de ingestão dessas fêmeas, né? Então, se na recria eu estou produzindo um animal que vai ter destinação para a reprodução, essa é a estratégia, né? Alguns autores indicam que, embora seja interessante, ao ampliar a concentração fibrosa, eu devo, a partir de 3 meses de idade, aí eu já estou me referindo ao animal que vai ser destinado à reprodução, manter uma restrição entre 120 e 150 gramas por dia, particularmente para essas raças que alcançam 3,5 kg a 3,8 kg já lá na reprodução. Com relação à restrição, é uma pergunta que também se faz: o que acontece se essa pesquisa, enfim, se tornar uma prática? Se eu utilizar uma ração fibrosa ad libitum na recria de coelhas? Essas questões que estão aqui anteriormente eu já comentei. Ora, o que vai acontecer? Esse é o trabalho que eu trago, que demonstra que o peso ao par é um pouquinho menor, né? Mas significativamente desprezível, né? O número de filhotes é praticamente o mesmo, mas observem, a ingestão de ração aumenta. A produção de leite também aumenta. O peso da ninhada proporcional é maior e a coelha também ganha ligeiramente mais peso. Essa, então, é uma solução. É a combinação de um desenho de dietas que tenham uma alteração no perfil lipídico, com aumento da fração fibrosa, né? Aumento da fração fibrosa, porque eu vou ter um animal com mais alta capacidade de ingestão lá no momento da reprodução. Vamos ver mais um aspecto. Com relação à outra solução, que é a desmama precoce, vejam, coelhos são desmamados com 30 dias, é o que é corrente hoje. Uma desmama entre 28 e 25 dias vai implicar em 5 dias a mais para essa coelha se recuperar
não é? E algumas granjas que possuem dietas que são oferecidas para os coelhos de 15 a 18 dias de idade, a partir dessa idade, como dieta pré-starter ou starter, né? Eu consigo fazer com que esses animais, esses coelhos, estejam perfeitamente preparados para serem desmamados com 25 dias e não com 30 dias. Então, embora chamemos de desmama precoce, porque isso pode causar uma discussão relacionada ao bem-estar, alguns autores chegaram a aventar essa descrição, que em suínos está sendo uma discussão mais séria, né? Que de fato a antecipação do processo de desmama tem sido criticado. No caso de coelhos, a desmama aos 25 dias, utilizando uma dieta pré-starter para esses animais, funciona muito bem. E esse animal, nessa idade, mesmo com a mãe, que é o principal efeito, né, que é a presença da mãe, mesmo sem a mãe, eles sobrevivem muito bem, crescem muito bem e não estão praticamente mamando mais nessa idade, com 25 dias de idade. Tá? Com relação ao ritmo reprodutivo, eu falei para vocês que o ritmo reprodutivo esperado, normalmente utilizado, é em torno de 42 dias. Então, imagine aqui uma condição: uma coelha pariu, 11 dias depois ela é inseminada, ou acasalamento natural. A inseminação artificial já é muito comum na cunicultura, né? A desmama se dando em mais 24 dias, quer dizer, num total, se essa desmama aqui for preconizada em 35 dias, tá? Esse animal vai parir 7 dias depois só dessa desmama. Então, é muito pouco tempo para que essa coelha se recupere no balanço energético corporal. É muito pouco tempo, né? 7 dias. Quando se pensa em diminuir a desmama para 25 dias, eu quero oferecer mais tempo para esse animal se recuperar e ter o próximo parto. Com, enfim, a sobreposição lactação-gestação, sem muita implicação na diminuição do peso corporal do animal, nem da sua condição corporal. Aqui, então, mostra essa hipótese, né? Mostra essa hipótese onde a desmama precoce se daria entre 22 e 25 dias. Os autores da atualidade pensam mais em 25 dias, considerando o mesmo esquema de inseminação 11 dias pós-parto. Esse animal, portanto, vai ter de 17 a 20 dias de descanso, que é um tempo muito bom para a recuperação da coelha, né? E esse tempo de recuperação resolve o problema do balanço energético corporal negativo. Então, vejam, nós temos uma solução que passa pelo melhoramento, pelo preparo das fêmeas, pela alteração do perfil da dieta, com a inclusão de material gorduroso, e pela modificação do sistema de criação. Isso está sendo estudado, não é ainda corrente. Nós não temos esse tipo de avanço distribuído fartamente entre os produtores. Alguns produtores já utilizam isso, são grandes produtores que já utilizam esse mecanismo na Europa. Alguns comitês de bem-estar têm autorizado, considerando a utilização de dieta pré-starter. Quando não se utiliza, aí eles já são proibidos. Ok? Bem, vamos mais? Aqui, considerando o aspecto de animais em recria, eu já estou partindo para a finalização da minha apresentação. Os animais em recria, eu devo temer um maior prejuízo à mortalidade no período peridesmama. Por que essa mortalidade pode ocorrer? Por esses aspectos que eu mencionei: dietas com baixa fibra, alto amido e essa desmodulação que vem decorrendo, que pode decorrer nessas práticas. Então, esses fatores nutricionais
podem facilitar as incidências de diarreia e, com tal, os óbitos dos animais no período peri-desmama. Isso tem que ser solucionado, né? Em geral, pode ser solucionado com o perfil de dietas, como eu mencionei logo no início da minha apresentação, controlando o total de concentração de amido dessas dietas, mantendo a fração lignocelulósica em torno de 17,5% no desenho da dieta desses animais e, ponto final, equilibrar a proteína de qualidade para que ela não seja excessiva, que esteja dentro da recomendação desses animais, e pronto. Eu tenho um desenho através da dieta que resolvo o problema de mortalidade de filhotes e mortalidade de láparos no período peri-desmama, a não ser que concomitantemente esteja ocorrendo alguma enteropatia causada por algum micro-organismo, como na Europa a doença virótica hemorrágica e outras doenças que nós não temos ainda no Brasil podem incidir e ter um processo diarreico que pode se confundir com aquele de origem de desmodulação causada pela falta de um desenho adequado da dieta. Portanto, fatores nutricionais, excessivo valor, um resumo, causas nutricionais que podem produzir alterações nos coelhos em recria, excessivo valor nutritivo, uma relação amido-fibra muito mais alta para o amido, digestibilidade das matérias-primas tem que ser enxergada, né, pelo nutricionista, pelo zootecnista que está desenhando essas dietas. Aspectos físicos ligados ao tamanho da moagem dos ingredientes utilizados nas dietas tem que se prestar atenção. Se recomenda que tamanhos da moagem sejam maiores do que 0,5 milímetros, não muito maior que 0,5 milímetros, nem muito menor que 0,5 milímetros, que são ideais para compor a dieta desses animais. De preferência, evitar matérias-primas muito hidrófilas, né, que retenham muita umidade, a utilização de alguns aditivos que podem eventualmente estar relacionados com desmodulação intestinal, aí já é uma outra discussão que alguns autores dizem que, nesse caso, estariam abrindo a caixa de Pandora, né? Se há uma relação de alguns aditivos não nutrientes com enteropatias, alguns autores têm descrito essa possibilidade, isso ainda não é totalmente comprovado. Enfim, o que se propõe como medidas nutricionais? Redução dos níveis nutricionais de proteína, da presença de amido, do aumento da fibra, particularmente da fração indigestível da fibra, e entre os aditivos preventivos autorizados estão os acidificantes. Os antibióticos, eles têm resultado medíocres nesse caso, então já estão quase que entrando em desuso. Há a utilização de simbióticos, né, que é a combinação de prebióticos e probióticos, e alguns sais laxantes, como sulfato de enxofre, óxido de enxofre, o óxido de magnésio, melhor dizendo, né, o sulfato de sódio, enfim, são utilizados por esse propósito, tá? De serem moduladores no processo de desmodulação. Portanto, o mais recente avanço dos coelhos é esse. Quem sabe a gente não consegue ser tão acelerado quanto a avicultura está hoje, mas os conhecimentos que nós estamos reunindo nos permite já desenhar dietas científicas para uma cunicultura moderna. É isso que eu pretendi apresentar para vocês e estou à disposição para qualquer tipo de questão que queiram considerar. Muito obrigado. Onde eu deixo de compartilhar? Professor, em cima tem uma opção. Isso. Deixa eu liberar o som da Mariana aqui. Eu acho que
Aí abriu, né? Eu deixei de compartilhar? Deixou sim, professor. Fechou, professor. Ok, ok. Bom, desculpem eu ter me alongado muito, mas eu não tive como, eu não tive outra escolha. Ok? Muito bem. Não, foi ótimo. Alguma questão? Foi ótimo. Pois é, se alguém tiver alguma, agradeço a apresentação, viu, professor? Foi muito boa, muito esclarecedora. E Obrigado. se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar no chat, ou se quiser, você abriu os microfones, Fernando? A pessoa pode levantar a mão. Mariana, A pessoa pode deixa levantar a eu... mão aqui. Do lado do seu nomezinho tem uma opção ali nos 3 pontinhos de levantar a mão. Quem tiver dúvida, alguma questão, pode levantar a mão que a gente autoriza a fala. Ok. Mariana e Fernando, eu vou enviar para o e-mail da Mariana, eu não sei se eu tenho seu e-mail, viu, Mariana? Ah, eu Mas te eu vou mando. enviar o PDF dessa apresentação, você pode distribuir sem problemas, tá? Tá bom, eu vou te mandar meu e-mail pelo WhatsApp. Tá, o pessoal está elogiando muito aqui a palestra. Não sei se você está conseguindo ver. Estou Palestra conseguindo ver. Muito interessante, obrigado. obrigada pela palestra. É lógico que é um tema novo, nós estamos muito mais acostumados a lidar com outros animais não ruminantes e os conteúdos que se referem a outros animais não ruminantes. Quando se fala de coelhos, eu tenho que começar lá na fisiologia digestiva humana, que é completamente diferente dos outros animais, né? E aí nós temos que, a partir dela, entender como é que se desenha essas dietas. Professor, Sim, com já que certeza. os alunos, por enquanto, não têm dúvida, eu vou me permitir aqui tirar algumas também enquanto professor. Obrigado. Professor, como é que fica o entendimento? Eu tenho visto alguns fiscais do Ministério da Agricultura, do MAPA, Hum. mesmo não estando na letra da lei o entendimento da produção de rações para não ruminantes, né, como é o caso dos coelhos, não ser permitido o uso de produtos de origem animal, É. eles têm tido uma certa resistência em aprovar planta, por exemplo, que produz ração de coelho, de cavalo e de aves, de cachorro. E às vezes alguns desses equipamentos podem ser utilizados para mais de uma linha, né? E aí eu vi que na sua palestra o senhor fala muito sobre gordura animal, sobre É. sebo. Como é que está essa relação hoje em termos de autorização, de uso frequente na indústria? No Brasil não é utilizada a gordura animal. Mas existe uma gordura estabilizada que tem autorização. Se eu quisesse usar, poderia, não tem limitação nisso, não. O que nós hoje utilizamos, que é mais barato e é mais acessível, né, é mais fácil de ser utilizado, inclusive para a formulação de uma dieta pelletizada, é o óleo de soja. Então, em geral, não se utiliza a gordura animal, e sim o óleo vegetal com maior frequência. Ainda que eu acredito que essas gorduras estabilizadas, que são autorizadas, que ocorre, claro, é mais destinado a animal de estimação, que não são consumidos, né, para aqueles animais de consumo, existia maior restrição no passado, com aquele problema daquela doença da vaca louca e tal, mas eu acredito, eu não estou exatamente ao ponto do que das instruções normativas do momento, mas tenho a impressão que gordura de frango estabilizada não é proibido, não. Não tem problema ser utilizado, não. Embora não seja utilizado no Brasil. No Brasil, nós Tá. não estamos utilizando, seja mais óleo mesmo, óleo de soja. Tá. Uma outra dúvida, professor, também, que eu fiquei bastante. Na verdade, compartilhar aqui uma experiência aqui na universidade. Eu retornei para o campus de Belém, né, e assumi recentemente o setor de cunicultura daqui, apesar de não ser minha expertise, a minha área de pesquisa e tudo mais. E eu me deparei, Sim. professor, com uma condição diferente, que quando eu era zootecnista aqui do campus também, eu cuidava dos coelhos lá, Nova Zelândia, enfim. E eu nunca tive problema, por exemplo, com questões nutricionais, com estresse. E Aham. agora a gente está criando mini coelhos, né, raças pequenas para pet. Uhum. E os animais têm temperamento, professor. Se eles estão estressados, eles reduzem consumo.
se eles não têm acesso, se não fazem esse processo de enriquecimento ambiental, eles reduzem consumo, eles arrancam Isso. pelo, eles são animais muito sensíveis. Então, a gente está até partindo para uma linha agora de pesquisa com bem-estar desses animais, com desmame enriquecido, para tentar ver se a gente consegue avançar um pouquinho, sabe? Porque realmente é novo para a gente aqui. E a gente tem É, pouca informação técnica, assim, né? A gente tem muita informação, assim, do cara que vende o mini coelho, ele dá uma informação como ele cria, mas a gente tem pouca informação técnica. Se o senhor pudesse comentar mais alguma dica aí também desses mini coelhos, eu sim, agradeceria. sim. A dieta para animais de pequeno porte ou anões, ela tem que ser redesenhada, é outra história. Se trata de um animal que tem um peso relativo à sua superfície corporal que implica no aumento do metabolismo desse animal. Então, a dificuldade de dissipar calor dele é pior. Coelho tem a orelha que utiliza-se como um radiador. Né? O mini coelho que tem uma orelhinha muito menorzinha, essa capacidade, ela cai, ela fica até para baixo, assim, né? Com muito calor. E ele tem menor capacidade de troca de calor. E esse animal sofre muito mesmo em condições mais severas de temperatura. Não vai ser fácil isso, não. Você vai ter que mudar o sistema de galpões, vai ter que climatizar, né, na melhor maneira possível. Vai ser um problema. Não é muito fácil. Não existe uma solução definitiva para isso ainda não, considerando a circunstância geográfica que você tem esse animal. Né? Eu agradeço, professor. E parabéns novamente pela palestra, foi incrível. Mariana, Mônica, fico à Obrigado. disposição de vocês. Muito bem. Professor, Oi, Mônica, tudo bem? você, tudo bem? Parabéns pela palestra, foi incrível, os alunos amaram. Estamos muito felizes Obrigado. com a Eu fiquei um pouco receoso, viu, Mônica, porque eu fiquei pulando alguns conteúdos. Eu falei, meu Deus do céu, será que vai faltar para entender o que está mais adiante? Eu sei que é um conteúdo muito vasto, é quase muitas horas aula, né, que eu resumi em 1 hora e pouquinho. tarde, mas foi maravilhosa. Parabéns, muito obrigada mais uma vez. Estamos muito satisfeitos com a sua participação aqui, com a sua presença. Olha, Gostaria parece que teve alguém. Sim, muito obrigado, viu, pelas palavras. Alguém perguntou no chat sobre o cálcio na dieta de coelhos, né? Eu vou comentar sobre isso. A relação cálcio e fósforo em dieta de coelhos, a melhor proporção é 1 para 1, e não é 2 para 1. Coelhos têm a habilidade de eliminação de excesso de cálcio pela urina. Dietas com uma maior quantidade, o que é diferente de outros animais não ruminantes, né? Que elimina pelas fezes. Então, esses animais têm uma grande habilidade nisso. E assusta um pouco os tutores de animais pet ou de quem não tem muito costume de lidar com coelhos, dietas que são consumidas com alta quantidade de cálcio, por algum erro de desenho, do planejamento da dieta, se observa claramente na urina uma mancha branca ou branca amarelada, muda a cor, né, da urina do animal, formando a aparência de um sólido junto com a urina, e quem não conhece vai se assustar. Mas por quê? Porque os coelhos tendem a eliminar o excesso de cálcio. Então não é desejável, porque gasta-se energia para fazer isso. Não é? Então, o desenho da dieta, da quantidade de cálcio para o animal em crescimento é em torno de 0,8%. 0,7%, 0,8% do total da dieta, considerando cálcio total. E fósforo em torno de 0,35%, 0,4% no máximo. Embora pareça aí uma relação 2 para 1, o coelho, na verdade, metabolicamente requer como 1 para 1. Para animais em reprodução, a quantidade de cálcio já sobe para 1,1, 1,2 para as reprodutrizes, e 0,8 aproximadamente de fósforo para esses mesmos animais. Então, essa é a recomendação cálcio-fósforo em dietas de coelhos. Eu estou me referindo aqui a cálcio e fósforo total, e não disponível no caso do fósforo, tá?
Bem, Pronto, agora ligou aqui o som. tem que ser ao vivo. Oi? Eu estava sem som? Pode falar, professor. Ah, Eu estava sem eu som. estava sem microfone. Ah, você estava sem microfone. É. Muito Bom, bem. mas eu acho que não teve mais perguntas, né, aqui. A gente queria só te agradecer muito, Muito professor, pelo obrigado. tempo, pela disponibilidade, por ter aceito o Muito convite. obrigado. E É sempre um prazer. agradeço Quem sabe um todo dia não vai ser ao vivo. Um Pois dia é, é ao vivo, tomara, é melhor. tomara, com Aí a certeza, gente tem chance de interagir melhor, né? com certeza. E agradecer todo mundo que ficou até agora, né? A gente teve 125, mais ou menos, pessoas assistindo. Então foi Muito um legal. público muito bom, Muito viu? bom. Muito Parabéns. obrigada. Agradeço aqui em Obrigado. nome do NUPEAN, de todos os professores. Se Certo, precisar obrigado. também, pode contar com a gente, viu? Contarei sim. Para mim foi uma satisfação muito grande falar de um tema que eu gosto muito, né? É a minha predileção, e ao mesmo tempo com uma plateia de estudantes e professores tão interessados. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor, também. Antecipo, reforço aqui, na verdade, para os participantes para assinarem a lista de frequência, que eu coloquei o link no chat. Vou colocar o link novamente. Essa frequência é importante, gente, para depois emitir os certificados e as declarações de participação no evento, tá bom? Então, eu agradeço novamente. Obrigado a todos. Obrigado. Até Boa mais. noite. Boa Tchau, noite. professor. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau.